In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando o terceiro domingo da Quaresma. Avançamos a Quaresma. É bom de ver que nela, na Quaresma deste ano, está se delineando as coisas, começam a aparecer com mais nitidez, com mais clareza. Mas eu me alegro também por receber aqui o Elisandro e sua família inteira, também o Eleandro. Então, seu filho. E para celebrarmos este domingo. Esse domingo estamos bem dentro daquilo que a Organização Mundial da Saúde declarou essa semana de a pandemia. Então, bem, queridos, essa semana, vejam, é tudo realmente. Essa semana, Bergoglio, o antipapa, completou 7 anos de antipontificado. E parece que aquilo que nós estamos vivendo agora marca bem, realmente, o começo do fim. Começo do fim. Passados 7 anos queridos, eu diria que mais do que nunca enfrentamos um demônio mudo, no sentido de dizer que realmente a contra-igreja emudeceu. Não a igreja católica, mas a contra-igreja emudeceu. Só Jesus para expulsar esse demônio e curar esta contra-igreja. Só Jesus. Só Jesus. Então, porque o que nós estamos assistindo por causa desse pânico, porque uma coisa é a doença, mas outra coisa, e muito maior, exponencialmente maior, é o pânico que dela fez surgir no mundo e na contra-igreja. Então, quer dizer, é com o pânico que nós temos que lidar. Até porque as informações acerca da doença como tal são contraditórias e confusas. São confusas. Agora, a grande acusação é que, de fato, aquilo é feito pela China já em caso pensado, não seria a primeira vez, quinta ou sétima vez que ela está usando uma pandemia, uma epidemia, para acabar saindo do seu buraco econômico. A China é comunista, não se esqueça. O comunismo não dá certo. Não dá certo em nada. Também não dá certo economicamente. E justamente agora que, afinal, Trump estava começando a vencer a guerra econômica, surge essa pandemia. E olha, os empresários, o grande partido comunista chinês começa a se apossar do mundo. E não por último da Itália, que é a primeira mais infectada. Não por último da Itália. Estão lucrando tremenda. Com toda essa evolução das bolsas e com toda a crise econômica que deriva desse pavor, desse pânico que tomou conta da humanidade, eles aproveitam para fazer bons negócios. Bons, enfrentar Trump assim, com bons negócios. Então a gente fica desconfiado. É um golpe. Até porque, de fato, bom, a China pelo menos parece, as notícias de lá são tão difíceis de chegar, mas parece que já está superando o problema. E que até os hospitais de emergência, construídos milagrosamente em 10 dias, já estão sendo desativados. Então, enquanto isso, o mundo se escabela. Uma coisa é certa de tudo isso, queridos: ganha a agenda da nova ordem mundial. Ganha a agenda da nova ordem mundial. E vemos isso justamente pela crise econômica, que explica. Tivemos aí
acúmulo de queda que balançou o mundo inteiro, o mundo econômico inteiro. Não é de novo o Trump, justamente a agir com presteza e fortemente para ver se consegue, algum sucesso parece que pode ter, né? Mas é certo que ganha a nova ordem mundial. Com tudo isso que ganha é a nova ordem mundial. Porque, fica certo que... Bom, aí começam a atacar tanta coisa, até o dinheiro, né? Como se ele fosse o grande disseminador da doença e coisa e tal. Então, queridos, isso podemos dizer com toda a segurança. Ganha a nova, com toda a mentira, ganha a nova ordem mundial. Com certeza. Parece que quem mais perde mesmo, e isso também é um ganho para a nova ordem mundial, mas parece que quem mais perde mesmo é a igreja ou a contra-igreja. Então, parece que celebramos o aniversário, o 7º ano de pontificado de Bergoglio com aquilo que realmente ele mais quer, isto é, a queda da igreja, a destruição da igreja, que é a destruição da fé. Me diga que fé há, que testemunho de fé há em igrejas que não se celebra mais, em igreja que não. Não. E o pior, e o mais escandaloso, eu temia, e até já tinha falado, se não em público, não lembro, mas em particular, e aqui em casa, eu já tinha dito, olha, periclita a Páscoa. Periclita a Páscoa. Não sei como será a Páscoa este ano. E ontem ainda, a Prefeitura da Casa Pontifícia baixou uma comunicação dizendo, não, a Páscoa não será celebrada como o povo. Periclitou a Páscoa, caiu a Páscoa. Nós temos que entender, queridos, que a Páscoa e toda a festividade pascal é o centro, é o cume da vida litúrgica, da vida católica, da vida cristã. Quer dizer, quando nós dizemos não vai acontecer Páscoa este ano, nós estamos dizendo que acabou a igreja. Terminou de ser destruída. Ao 7º ano do antipontificado de Bergoglio, a igreja acaba de ser totalmente demolida, destruída. Porque não se celebrará mais. Não, fique imaginando comigo, que se esse ano ainda de fato for apresentado o anticristo, que se celebrará de Natal, e Páscoa do ano que vem, então, que será? Senão, uma abominação ainda maior. A abominação já temos. Porque esses padres, esses bispos que celebram unidos com este antipapa, estão celebrando uma abominação. Uma abominação. E crescerá com a presença do anticristo. Isso se virá ao extremo. Virá ao extremo. Então, o que nós estamos assistindo é justamente isso, de ver aí a igreja completamente destruída. Vai ao resto do chão, com igrejas fechadas. A ironia é que agora celebram eles como eu. Quem vê o antipapa Francisco celebrando na Casa Santa Marta, lá sozinho no altar, né? 2 ou 3 padres espalhados, uma freira espalhada na capela, realmente transmitindo aquilo. Nós pelo menos aqui estamos mais juntinhos. Que coisa, né? E no mundo inteiro estão sendo tomadas estas mesmas medidas. Né? Aqui no Brasil estão se tomando essas mesmas, com qualquer maior equilíbrio, né? Pelo que eu estou vendo, tanto no Rio, tanto aqui em Frederico Westphalen, em qualquer outra parte, com algo mais de equilíbrio, tentando não suspender as missas,
mas antes, como faz a Polônia, seguindo o exemplo da Polônia, fazendo ela mais frequente para que o povo. Mas é sempre com o conselho de que os velhos, os mais velhos, não vão. E tem um bispo que diz, não, aqui agora o preceito dominical não se faz mais. Aliás, isso nós temos dito, né? O preceito dominical já decaiu, porque não se pode ir na missa una com Francisco. E isso agora estão dizendo. Estão vindo a mim em tudo aquilo que eu digo e faço. Eu por outra razão, por um vírus que está dentro da igreja e que se chama Francisco. Esse sim, um vírus mortal, porque mata a fé, mata a religião. E é isso, exatamente isto que nós estamos assistindo. Queridos, de dizer que realmente o espírito mal expulso, porque acusam a Jesus de agir pela força de Beelzebul. O espírito mal voltou e voltou com os 7 outros companheiros, piores do que ele. A situação contra a igreja, da igreja no mundo, hoje, é algo que realmente, só pode piorar, para piorar mais agora, só mesmo com a presença do anticristo. Porque o que o antipapa podia fazer de desorientação, de mal entendido, de ordem e contra-ordem, isso tudo já aconteceu. Igreja fechada. Esta é a grande imagem desta semana. Igreja fechada. Fechou a Igreja Católica. Fechou a Igreja Católica. Permanecemos abertos, só nós que somos a verdadeira. Mas aqui, nessa condição, de uma casa alugada, com meia dúzia de fiéis. Então, queridos, sim, sem dúvida nenhuma, a humanidade está em idolatria, como identifica bem a epístola. As duas grandes idolatrias em que caiu a humanidade são estas apontadas na primeira leitura. Isto é, aquela da impureza e a da avareza. São as duas grandes. E por estas, contra a igreja e mundo, estão se destruindo. A idolatria. Trata-se de algo que é colocado no lugar de Deus. Por que acusam Jesus de agir pela força do demônio? Porque querem eles cultuar o demônio, não a Deus. Querem eles cultuar o demônio e não a Deus. Então, acusam a Jesus. Caem em idolatria. O mundo está na mais terrível idolatria. Esta pandemia colocou o mundo de joelhos diante do demônio. Porque retirou a igreja. Se retira a igreja, que resta ao homem. Não, a ironia de tudo isso, queridos, é que justamente Trump não é católico. Mas justamente Trump proclamou hoje, esse domingo, o Dia Nacional, né, de orações contra a epidemia. Então, mas o que faz a igreja é recolher-se, é fechar as portas, é não celebrar mais, é esconder-se, é desaconselhar Enquanto que Trump justamente proclama e convida. Olha a ironia. Não é mais a igreja católica. Não é mais a igreja. Não são mais os homens que devem estar à frente. Né? Papa, bispo, cardeal, padre. Né? Não são mais estes. Olha a ironia. Aqui chegamos, queridos. Aqui chegamos. Bom, aqui no Brasil se usa a pandemia até para tentar um golpe, né? Um golpe de Estado. Né? Hoje que era para ser um grande dia de movimento nacional para apoiar Bolsonaro e
lançar fora a corrupção que assola o Congresso, o Judiciário, se enfraquece também ela com convites contraditórios. Não sabe se é para ir ou não é para ir para a rua. É bom vocês saberem. É para ir para a rua ou não é para ir para a rua hoje? Pode ou não pode conglomerar-se grandes multidões nas nossas grandes cidades em apoio ao presidente? Se usa para a nova ordem mundial. De novo, é para a nova ordem mundial. Então, quer dizer, é o estado em que chegamos. É o estado em que chegamos. Eu diria, destruída a Santa Igreja Católica, resta o homem todo desorientado na sua adoração a Deus, porque não é mais católico. Trump não é católico. Você quer ver o Bolsonaro é católico. Essa gente se ajoelha diante de qualquer ídolo. Por que não se ajoelharia diante da Eucaristia? Se ajoelham diante de qualquer demônio, por que não se ajoelhariam diante da Eucaristia? Então, não resta outra senão adorar os seus ídolos verdadeiramente. E adorará o maior deles, Lúcifer, o próprio Lúcifer, no anticristo, que logo se apresentará. É assim que celebramos a Páscoa, queridos. É assim que celebraremos a Páscoa. No meio dessa dor toda, dessa tristeza toda. Não, eu vejo sim, tem alguns sinais. Tem aqueles que estão convidando para saírem à rua com o Santíssimo Sacramento, fazer as procissões penitenciais contra a doença. E contra a pior das doenças, que é a da falta da fé, da religião. Sim, aqui, acolá, aparece algum movimento neste sentido. Mas a verdade é que o mundo tornou-se idólatra. Idólatra. Não consegue mais, absolutamente não sabe mais adorar a Deus. Precisamos nos recomendar a bem-aventurada Virgem Maria. No fim do Evangelho de hoje, né, ela aparece na voz daquela mulher. E Jesus pede que nós estendamos a mãe a nossa própria vida, né, seguindo a Ele, né, que é a palavra, que é Deus no meio de nós. Nós estamos para ser aí, no meio deste mundo idólatra, completamente mudo, desta igreja muda, deste mundo que abre a boca só para blasfemar, e desta igreja muda que não sabe louvar a Deus. Nós temos que conservar firmes a fé. É por nós que tudo isso será vencido. É por nós, pelas nossas orações, pelo sacrifício que fazemos junto com esta pobre igreja desmantelada, juntos com esta pobre igreja idolátrica, esse pobre mundo idolátrico. Nós é que, sofrendo com tudo isso, a tendência de estender ainda, ser um sinal tênue, mas ainda presente, da salvação que a Páscoa, afinal, nos traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.